Irmãos, irmãs, bom dia a todos vocês que conosco participam dessa santa celebração. Bom dia a todos que se encontram no estúdio para esta santa missa. Neste domingo de parábola do Pai Misericordioso, com alegria nos reunimos para celebrar a Santa Eucaristia, memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. De braços abertos, Deus espera por nós e nos acolhe com amor e carinho. Participemos do banquete que Ele nos oferece gratuitamente, partilhando do seu perdão e da sua misericórdia. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. O anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos vigor. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos vigor. E na casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito, educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo poder imitar quem na vida é o mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso escutar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer, e na escola da sua existência o Evangelho seguir e viver. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos vigor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Ouçamos o nosso canto de perdão. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, o que você vai colocar neste momento sobre o altar do Senhor? Quais são as suas necessidades atuais? A quem você vai endereçar suas preces e oração? Esse é o momento de fazer os seus pedidos. Feche os seus olhos por alguns instantes e entre em sintonia com o Pai Celestial. Pedi e vos serás dado. Deus sempre ouve nossas orações e sempre está disposto a atender nossos pedidos. Então, pensamos com fé, na certeza de sermos atendidos. De nossa parte, vamos atender algumas solicitações e lembrar de algumas pessoas que assiduamente têm acompanhado nossas celebrações. Dr. Luilson Barbato e Sônia, Júlio César Sobral e Leila, pela sua recuperação de saúde, minha irmã. Ana, nossa afilhada, e Aguinaldo, e os filhos. Raquel e Ulisses, pela nova moradia. Por Rodrigo Jacinto, que se ordena padre reverendo nesta quarta-feira. Por Beto Lima e sua esposa. Pelo irmão Bispo Lázaro. Pelo coronel Dimas Fonseca, que assume agora no final do mês uma nova tarefa nos destinos de Pouso Alegre. Por dona Aparecida, Adriana e Nicolas. Pelo senhor Nicanor e Adelaide. Também para os aniversariantes desta semana, Sinara Margalhães, Cristina Castro, José Carlos do Nascimento, nosso querido Espoleta, Fábio Augusto Binhós, Mário Lucas Pereira, Estela Braz, Bruno Eduardo, Jorge Dauti, a prima Adriana Moraes, Elaine Martins, Marli Rios e Marcos Alexandre Pereira de Oliveira. A todos os nossos parabéns e votos de muita saúde sob a bênção do Senhor Bom Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Bendito Pai, cujo Filho Jesus Cristo desceu do céu para ser o verdadeiro pão que vivifica o mundo. Concede-nos sempre esse pão para que ele viva em nós e nós nele, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Assim como o povo de Deus celebra a Páscoa e se alimenta dos frutos da terra, vamos nos nutrir da palavra da vida, que nos torna novas criaturas em Cristo e nos faz experimentar a acolhida carinhosa do Pai. Leitura do livro de Josué, capítulo 5, versículo de 9 a 12. Naqueles dias o Senhor disse a Josué:
Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 21. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças Graças a a Deus. Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vou levantar-me, vou a meu Pai e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1, 3, de 11 a 35. Glória a vós, Senhor. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram de Jesus para escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: este homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, me dá a minha parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos.
O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então levantou-se e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Pegue o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: o que é que está acontecendo? O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou todos os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma amostra do grande amor de Deus para cada um de nós. A parábola do filho pródigo nos leva a refletir sobre o grande pecado da rebeldia e do orgulho que foi inoculado em nós por causa do comportamento humano. Somos muitas vezes iguais ou semelhantes ao filho pródigo e ao filho mais velho. O filho pródigo pediu ao pai a sua parte da herança, porque queria ser livre e seguir o seu próprio caminho, fazendo o que lhe desse na telha. Porque queria sua independência e julgou poder andar com as próprias pernas sem depender de ninguém. Fracassou, foi mal sucedido e, sentindo na carne os efeitos da sua rebeldia, arrependeu-se e voltou constrangido, esperando ser abrigado apenas como um dos empregados do seu pai. Consciente de tudo quanto havia feito de errado, ele regressou, confiando apenas na solidariedade humana do seu genitor. Nunca pensou que seria acolhido com um abraço de pai. O filho mais velho, por sua vez, orgulhoso e pretensioso, se achava o máximo porque cumpria com a sua obrigação de filho e fazia tudo conforme manda o calendário. Quando seu irmão volta, ele não entende por que razão o pai está oferecendo uma festa para aquele que tinha sido tão ingrato e irresponsável e gastador da sua herança dividida. O pai entende o drama dos filhos, perdoa, recebe o filho caçula com amor e lhe oferece uma festa de boas-vindas. E entende, ao mesmo tempo, a posição do outro filho e vai ao seu encontro justificar o seu ato de bondade e amor, de perdão e aceitação.
Assim também muitos de nós pensamos e agimos da mesma forma. Queremos liberdade e independência para provar de tudo quanto o mundo nos oferece e damos as costas para Deus, ou então ficamos na casa do Pai por obrigação, cheios de razão, e não admitimos que outro venha nos tomar o lugar de filho perfeito. Muitas vezes pensamos que só temos direito ao abraço do Pai quando fazemos tudo certinho e seguimos à risca todas as orientações que estão escritas na lei, assim como os fariseus e os mestres da lei que criticavam Jesus. Jesus, no entanto, nos mostra que o Pai Celestial está sempre de braços abertos para acolher o nosso arrependimento e espera por nós a cada instante da nossa vida, mesmo que seja no último minuto. Ele nos leva a descobrir que o arrependimento e a confiança que tivermos na misericórdia de Deus são o passaporte para que possamos voltar à casa do Pai e sermos abraçadas por Ele. Queridos irmãos e irmãs, nunca será tarde para nós, mesmo que muito tempo já tenha se passado e que tenhamos acabado toda a nossa fortuna, isto é, a nossa intelectualidade, o nosso dinheiro, a saúde, os bens, não importa. No que você está desperdiçando o vosso tempo. O Pai está atento e nos espera para também dizer: alegrai-vos comigo. Só se sente perdoado ou só se sente perdoada e necessitado ou necessitada de perdão quem erra e reconhece que errou, tem o perdão garantido do Pai. Mesmo que, como o filho mais velho, tenhamos vivido sempre trabalhando para Deus enquanto nos acharmos sem defeitos. Mas nós sentiremos amados ou sentiremos amadas porque não tivemos a oportunidade de receber o abraço do seu perdão. Na primeira leitura, a escravidão no Egito terminou. E agora começa para o povo eleito uma vida nova, uma vida de liberdade. E a vida são os objetivos de cada pessoa e de toda a comunidade. Na segunda leitura, Paulo ensina sobre a renovação das pessoas a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Depois desse evento, toda a natureza é simplesmente renovada. Quem está em Cristo não precisa retornar ao que era antes, são novas criaturas comprometidas com o Pai e com a sua obra. Eu quero ressaltar aqui que somente Lucas mostra o evangelho da misericórdia encontrada na parábola do pai bondoso e seus 2 filhos. Foi contada por Jesus como resposta aos doutores da lei e fariseus que se consideravam justos e o criticavam por conviver com pecadores. Três personagens. O pai e 2 filhos. Um buscando a liberdade, a independência financeira e se aventura no mundo afora. O mais velho permanece na casa paterna, sendo obediente em tudo ao pai, mas não consegue aceitar que este acolha com festa a volta do irmão mais novo, que juntou suas coisas e simplesmente desapareceu. A chave da leitura da parábola está no início do evangelho, que põe em evidência a misericórdia de Deus Pai, sempre pronto para acolher o pecador ingrato, que a ele retorna. Meditemos nesta história contada por Jesus. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu,
e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, muitas vezes resistimos aos apelos de Deus, peçamos-lhe a sua misericórdia para os nossos pecados e conversão para as nossas almas. Vamos dizer, iluminai, Senhor, o nosso coração. Vamos repetir? Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pela Igreja de Deus, para que saiba acolher todos os abandonados e incompreendidos, e que seja o convite para todos aqueles que desejam se alistar às obras do Evangelho. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelos bispos e todos os servidores do povo de Deus, para que sejam, diante do mundo, testemunhas da misericórdia infinita de Deus. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelos vocacionados que ouviram o chamado do Pai e hoje estão afastados porque escolheram outros rumos, possam edificar suas vidas e retornarem à missão que o Pai lhes confiou. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que envolvam com amor as famílias, para que nelas cresça o espírito de reconciliação e de acolhida daqueles que se desviaram. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Por todos os que erraram e se arrependeram, para que não recaia permanentemente sobre eles a nódoa do seu passado. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Concedei humildade, sabedoria e firmeza de ânimo àqueles que necessitam de orientação e mudança na vida, para que se permitam fazer experiência da vossa bondade e misericórdia. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Ouvi, Senhor, as nossas orações e abri o coração e a mente de todos os homens, a luz salvadora que tanto necessitamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da Tua bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós vão se tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso,
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre e em todo lugar vos damos graças, ó Senhor Santo, Pai onipotente, eterno Deus, que pelo jejum do corpo reprimis os vícios, elevais a alma e concedeis a virtude e a recompensa, por Cristo Senhor nosso, pelo qual os anjos louvam a vossa majestade, as dominações o adoram e as potestades tremendo a reverenciam. Os céus, as virtudes dos céus e os bem-aventurados serafins a celebram em união festiva. A estes espíritos, Senhor, permiti que juntemos as nossas vozes num coro suplicante. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Senhor, na verdade, Tu és santo, és a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o Teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Antes de ser entregue à morte, que voluntariamente aceitou, Jesus tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-te graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Proclamamos o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará em glória. Celebrando agora o memorial da sua morte e ressurreição, oferecendo-te, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, damos-te graça por nos admitires a tua presença e te servirmos. Possamos nós, que participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo José Fernando de Faria, arcebispo desta Igreja Vétero-Católica Missionária, os nossos bispos com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso eterno, na esperança da ressurreição, que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da luz da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participar da vida eterna, com Maria, a Virgem Mãe de Deus, encarnado com os apóstolos e com todos os santos,
e os mártires, entre eles São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores, que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. Possamos nós ter a graça de união com eles, te adorar e sempre te dar glória, mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai Onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão simbolicamente. Vamos então celebrar um banquete. Venham comigo, perdão festejar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou
seu lar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Foi com bondade como prometera, Senhor, que me acolhe este pecador. Sabedoria, retidão, bom senso, dai-me, pois tenho fé em vosso amor. Vamos então celebrar um banquete, venham comigo, perdão festejar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Longe de ti, Senhor, eu me perdera, mas retornei e sigo fielmente. Porque és bom e só bondade fazes, tua vontade cumprirei contente. Os orgulhosos juntos me atacam, mas sou fiel a ti de coração. Seus corações são frios como pedra, em ti encontro minha salvação. Vamos então celebrar um banquete, venham comigo, perdão festejar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Ser humilhado foi bom para mim, pois aprendi em meio à vileza. Pra mim o amor que sai de tua boca vale bem mais do que qualquer riqueza. Vamos então celebrar um banquete, venham comigo, perdão festejar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Pois o meu filho que errou pela estrada, arrependido voltou ao seu lar. Oremos. Ó Senhor, nós vos rogamos que assim como nos fizestes participantes de tão grande mistério, assim também nos afasteis de todos os pecados e perigos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sempre gosto no final da missa falar um pouquinho ainda sobre o Evangelho. O filho mais moço, identificado pródigo, o filho pródigo, tinha uma personalidade ativa, mais determinada, enquanto seu irmão revelava-se acomodado no contexto em que vivia. Sentindo, porém, necessidade de vivenciar outras experiências, à distância do lar, o caçula da família comunica ao pai esse desejo e solicita-lhe parte da herança que lhe cabia. O pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender ser um acontecimento natural. Divide a herança entre os filhos de forma justa, não interpondo obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos seus herdeiros. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento. Empobrecido e arruinado, faminto e roto espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica, situação em que se vê. Arrependendo-se verdadeiramente dos erros cometidos, o jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral que,
em geral, atinge os que transviaram ao longo da caminhada e do próprio amor de Deus como Pai. O filho mais velho, na história contada por Jesus, ilustra o exemplo do egoísmo. O egoísta vive sob a influência dos seus próprios pensamentos. É orgulhoso e sectário. Separa-se dos demais porque se julga perfeito. Ele não precisa de ninguém. Jacta, não se alimenta, não alimenta vícios, não possui nenhuma virtude, além da abstenção do mal. Nele se descobre a incompreensão ao amor paternal. É um cristalizado. Não suporta as consequências dos desvarios, não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. A presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias, imaginando-se as portas do céu, dista ainda dele um abismo. Supõe-se um iluminado e não passa de um cego. A justiça do Pai, no entanto, passa pelo perdão, pois ele deseja a fraternidade que se alicerça tanto na misericórdia quanto na responsabilidade. E no amor fraterno não há lugar para inveja e competição. O desafio é olhar os que erram com o olhar misericordioso do Pai. E eu termino essa vivência com a seguinte pergunta: qual dos dois filhos é você? Eu tinha tanta fome de ir embora, pra ver a vida como a vida era. Pra aquele teu conselho eu não liguei, e agora eu vejo quanto me enganei. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Peguei a minha herança e fui embora. De todos os manjares eu provei. Não houve nada que eu não fiz lá fora, mas nem por isso eu me realizei. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Dinheiro, amores, droga, malandragem. Eu tinha tudo isto e muito mais. Gastei a minha herança na viagem. Comprei a vida, mas não tenho paz. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Eu vi a vida como a vida era, e vi que a vida às vezes dói demais. Viver sem teu amor é uma quimera. Eu volto a ser teu filho pra ter paz. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Aos poucos eu ensaio aquele abraço que um filho arrependido
dar no Pai. Na hora em que eu voltar ao teu regaço, te juro que eu não saio nunca mais. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Mas sem o teu amor não sou ninguém. Mas sem o teu amor não sou ninguém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A palavra de Deus nos ensina e nos aponta a direção. Sejamos comunicadores, a Bíblia é comunicação. Vamos comunicar, e o amor de Deus é revelação. Vamos testemunhar que a Bíblia é Meus queridos irmãos, desejo a todos um bom domingo. Até a próxima semana, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Até lá, uma boa semana e que Deus esteja sempre nos protegendo de todos e qualquer perigo. Amém? de Deus é